Você não clicou neste vídeo por acaso. Não foi o algoritmo, não foi sorte e muito menos coincidência. Há momentos em que o céu se curva sobre a terra para sussurrar ao coração humano uma verdade que queima como fogo. E essa verdade começa assim: Deus mandou te dizer, se prepare para a virada, sim, é com você. Pode parecer improvável, talvez até ilógico diante de tudo o que você está enfrentando, mas o que está prestes a acontecer na sua vida não se explica com lógica, se compreende com fé. Você está sendo chamado agora. Isso é mais que um vídeo, isso é uma convocação divina, uma trombeta que ecoa no invisível e atinge diretamente a sua alma. Há tempos Deus tem falado, mas entre o ruído das preocupações, dos medos e das dores, a voz dele parece ter se perdido. Mas hoje, nesse exato instante, ele decidiu falar alto. Alto o suficiente para ultrapassar o desânimo, a descrença e até mesmo o cansaço. A voz de Deus está chamando você de volta para o centro do propósito. Ele não está pedindo suas forças, sua perfeição, nem mesmo suas certezas. Ele está apenas chamando. E quando Deus chama, até o tempo se dobra para obedecer. Quando Ele chama, aquilo que era pedra vira ponte e o que era parede vira porta. Quando Deus chama, o impossível começa a se mover, mesmo que os olhos ainda não percebam. Você foi escolhido para esse momento. Não importa o quão comum você se sinta. Não importa quantas vezes já tentou e falhou. Nem o quão pequeno você se vê quando se compara com os outros. Deus não escolhe pelo currículo, Ele escolhe pelo coração. Ele sonda o íntimo, vê o secreto, examina os bastidores. E o que Ele viu em você foi suficiente para escrever um novo capítulo. Um capítulo que começa agora. A virada que o céu preparou para você não é algo pequeno, não é superficial, não é cosmético. É profunda, intensa, definitiva. Ela vai tocar não só a sua vida, mas a vida de todos que estão ao seu redor. O que Deus vai fazer em você será visto por quem duvidou, sentido por quem zombou e celebrado por quem orou com você em silêncio. Este é o chamado profético, um anúncio de que os céus estão se movimentando com propósito. E quando o céu se move, o inferno treme, a terra estremece e o tempo obedece. A virada está chegando como uma onda que começa distante, silenciosa, mas ganha força até alcançar a praia e transformar tudo ao redor. Deus está dizendo, levante-se, esteja atento, prepare-se, porque a promessa não morreu. Ela só estava esperando o tempo certo para se cumprir. E esse tempo chegou. Chegou com vento novo, com direção divina e com uma força que você ainda não experimentou. Ele está te chamando pelo nome, e esse chamado não será ignorado. Você pode ter sido ignorado por pessoas, esquecido por sistemas, desprezado por ambientes, mas aos olhos de Deus, você sempre foi visto, sempre foi lembrado, sempre foi carregado. Ele não erra endereço. E a mensagem de hoje é um lembrete de que tudo aquilo que parecia fora de lugar, na verdade, estava sendo alinhado no tempo dele. Há um movimento vindo dos céus, um movimento que não pode ser impedido, atrasado ou corrompido. Esse movimento começa no espírito e se revela no natural. Você está sendo reposicionado. Chamado não apenas para ser espectador, mas protagonista da transformação que está por vir. Essa virada não começa com barulho, mas com fé. Não vem com fogos, mas com paz. Ela não chega com promessas humanas, mas com palavras eternas. E Deus está dizendo, antes de agir, quero te preparar. Antes de mudar tudo ao seu redor, quero transformar o seu interior. Porque a virada mais poderosa não é aquela que muda o cenário, mas aquela que muda o seu olhar sobre ele. O chamado profético de hoje é para despertar o que estava adormecido, reacender o que foi apagado e restaurar o que parecia perdido. Deus está batendo na porta, e aquele que ouvir e abrir, verá a glória dele entrar com poder.
E agora, enquanto o coração começa a bater mais forte, enquanto os olhos se enchem e a alma se inquieta, Deus sussurra mais uma vez: se prepare, porque o que vem pela frente não será pequeno. A porta que se abrirá será maior do que a que foi fechada. O que está prestes a acontecer exigirá que você esteja posicionado, desperto e disponível. Esse é o início da virada. E se tudo isso está queimando dentro de você agora, é porque o Espírito está testemunhando que chegou o tempo de ouvir mais do que o céu tem a dizer. Porque depois do chamado vem a revelação. E é isso que vamos viver no próximo momento. Algumas mudanças chegam com um estardalhaço, como um trovão que rompe o silêncio da madrugada. Outras, no entanto, se aproximam de forma sutil, quase imperceptível, como um sussurro que só ouve quem está com o coração atento. A virada que Deus está preparando na sua vida não virá de maneira genérica ou previsível. Antes que ela aconteça no visível, Deus começa a agir no invisível. E são os sinais, esses pequenos detalhes que muitos ignoram, que anunciam que o tempo da promessa está se aproximando. Você já percebeu que, ultimamente, algumas situações que antes eram comuns começaram a incomodar? Pessoas que antes caminhavam com você se distanciaram sem explicação? Aqueles projetos nos quais você insistia agora parecem perder o sentido? Isso não é caos. Isso é sinal. Sinal de que Deus está limpando o terreno antes de construir algo novo. Antes da virada, Deus permite o desconforto. É assim que Ele nos tira da zona de costume para nos empurrar para o propósito. Aquilo que era cômodo começa a se tornar apertado. O que parecia satisfatório passa a ser insuficiente. É como uma águia preparando o ninho para empurrar seus filhotes ao voo. O lugar onde você estava já não comporta o que Deus colocou dentro de você. E esse desconforto não é castigo, é treinamento. Deus está mexendo nas estruturas internas, quebrando paradigmas, questionando certezas, desconstruindo as falsas seguranças. Ele está esvaziando a sua tenda porque vai ampliá-la. O desconforto é apenas o prelúdio da expansão. Há também uma mudança nos relacionamentos. De repente, você percebe que algumas vozes começam a soar estranhas. Pessoas que antes influenciavam suas decisões perdem o peso que tinham. E outras, que você mal percebia, começam a falar direto ao seu espírito. Deus, em sua soberania, sabe com quem você precisa estar conectado para viver o próximo nível. Então ele começa a remover conexões tóxicas, silenciar conselhos errados e aproximar pessoas que carregarão o mesmo fôlego de fé. É nesse movimento divino que os novos ciclos se formam. Deus não desperdiça dor, nem desconexões. Ele sabe exatamente quem deve permanecer, quem precisa chegar e quem precisa sair. Outro sinal forte de que a virada se aproxima é o despertar espiritual. Mesmo sem entender tudo o que está acontecendo, você começa a sentir fome de Deus, desejo de orar mais, vontade de ler a palavra, sede por estar em ambientes que carregam presença. Não é coincidência. É o Espírito sendo atraído para mais perto do seu Criador, porque Ele está preparando você para suportar e viver a bênção sem ser esmagado por ela. Deus está firmando suas raízes para que quando a bênção chegar, ela não o derrube, mas o sustente. É por isso que as madrugadas têm sido mais intensas, que os pensamentos têm se tornado mais profundos, que a sensibilidade aumentou. É o céu te moldando, preparando você por dentro antes de te exaltar por fora. E há ainda os sonhos, aqueles que estavam adormecidos e começam a voltar com força total. Ideias que pareciam perdidas agora surgem com mais clareza. Imagens que você não via há anos voltam à mente com nitidez. E em meio a tudo isso, vem uma certeza difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Algo grande está por vir. Esse algo tem nome. É promessa, é cumprimento,
é virada. Deus está acendendo faróis no seu interior, está te mostrando aos poucos o que sempre esteve reservado, mas ainda não havia sido liberado. E agora você começa a caminhar com passos mais firmes, mesmo sem ter todas as respostas, porque o seu espírito está ouvindo a direção antes que os olhos vejam o destino. É também nesse tempo que as provações parecem se intensificar. Isso confunde, porque muitos pensam que uma grande virada deveria vir precedida de paz absoluta. Mas com Deus, o padrão é outro. As trevas se agitam antes do amanhecer. O inimigo percebe quando o céu está prestes a liberar algo grandioso e por isso tenta desestabilizar, confundir, distrair. Não se assuste se o vento aumentar, se a oposição crescer, se o barulho lá fora for maior do que nunca. Isso é prova de que algo do lado de dentro está mais forte do que jamais esteve. Deus permite a luta para revelar o guerreiro que há em você. E Ele nunca permite um campo de batalha sem antes entregar a armadura certa. Os sinais também estão nos detalhes do dia a dia. Versículos que se repetem, palavras que diferentes pessoas dizem, mas que carregam o mesmo sentido, mensagens que parecem ter sido escritas exatamente para você, uma paz que vem sem explicação lógica, uma coragem que nasce no meio do medo. É o céu falando, sinalizando, confirmando. Quem ouve esses sinais não anda por vista, anda por fé. E a fé é o idioma que Deus entende. Quando você reconhece esses pequenos detalhes como partes de um plano maior, tudo muda. Você deixa de reagir e passa a responder. Você para de duvidar e começa a se posicionar. Você não apenas espera, você se prepara. E a preparação é outro grande sinal. Deus começa a inquietar você para arrumar a casa, limpar o coração, alinhar as prioridades. Aquilo que era negligenciado passa a incomodar. Coisas que você tolerava agora parecem intoleráveis. Isso não é culpa, é chamado. Deus está sinalizando que o tempo da manifestação está próximo e você precisa estar alinhado com o céu para não perder nada do que Ele vai liberar. Ele está dizendo: arrume o altar, organize as gavetas do Espírito, coloque em ordem o que ficou pendente, porque quando a virada vier, não haverá mais tempo para ajustes, apenas para vivê-la intensamente. E enquanto você começa a perceber tudo isso acontecendo ao seu redor, algo ainda mais profundo começa a se mover dentro de você. Um clamor, uma urgência que não pode ser silenciada, uma oração que não nasce da mente, mas da alma. E é nesse ponto que entramos em um novo estágio. É difícil explicar para alguém o que se sente quando tudo ao redor parece ter congelado. Não é apenas o silêncio de Deus que machuca, é o som do tempo passando enquanto nada acontece. Você ora e o céu parece emudecido. Você acredita, mas as portas continuam fechadas. Você luta, mas o cenário não se altera. Há uma dor profunda que nasce desse silêncio invisível, desse intervalo entre a promessa e o cumprimento, entre a fé e a realidade. Parece que todo o seu esforço é em vão, como se Deus tivesse parado de escrever a história. Mas o que você não vê, o que os seus olhos não conseguem captar, é que enquanto você acha que nada está se movendo, Deus está trabalhando nos bastidores com uma precisão divina. Nos bastidores da vida, onde ninguém enxerga, onde o palco ainda está fechado, Deus prepara os detalhes com mãos de artesão. Ele organiza encontros, muda rotas, corrige direções, ajusta corações, amadurece destinos, transforma lugares. Aquilo que parece estagnação, na verdade, é movimentação espiritual. Mas essa movimentação acontece em um lugar onde os olhos não alcançam, onde os sentidos humanos não acessam. É como uma peça de teatro em que o pano ainda está fechado, mas os atores já estão em posição, os refletores já foram acesos e o diretor, que nunca deixou de estar no comando, está dando as últimas instruções antes do grande ato.
Deus é um Deus de processos. E nos processos dele, o tempo da espera não é tempo perdido. É tempo de preparação. É nesse tempo que ele alinha não apenas as circunstâncias ao seu redor, mas principalmente o seu interior. Há coisas que você pediu que ainda não chegaram, não porque Deus se esqueceu, mas porque ele te ama o suficiente para não te entregar algo que você ainda não está pronto para carregar. A espera te amadurece. A frustração lapida sua fé. A ausência aparente da resposta fortalece seus joelhos, aprofunda sua dependência e purifica seus motivos. Nos bastidores, Deus está te moldando para que você não apenas receba a virada, mas saiba viver nela, sem retroceder. O problema é que fomos condicionados a enxergar o agir de Deus apenas nas grandes manifestações. Quando o milagre acontece, quando a cura chega, quando a porta se abre. Mas o Deus que faz o mar se abrir também é o Deus que trabalha silenciosamente nos bastidores da alma. É o Deus que planta sementes antes de mostrar frutos, que escreve capítulos longos antes de revelar o desfecho, que permite o deserto não como punição, mas como preparação para a terra prometida. Ele não está parado. Ele está construindo. E você, mesmo sem perceber, está sendo treinado, posicionado e aperfeiçoado para aquilo que está por vir. Durante esse tempo, algumas coisas vão sendo arrancadas da sua vida. Pessoas, hábitos, zonas de conforto, certezas frágeis. E isso dói. Dói porque nos apegamos àquilo que conhecemos, mesmo que nos limite. Mas Deus, em sua sabedoria, desmonta a estrutura antiga para que você possa habitar uma nova. Ele desfaz vínculos para criar raízes mais profundas. Ele permite a solidão para ensinar dependência. Ele silencia as vozes ao redor para que você aprenda a distinguir a dele. O silêncio é uma escola. E nos bastidores é onde ele mais fala. Porque quando tudo cala, a alma escuta. Há dias em que a mente grita perguntas sem resposta. Por que ainda não aconteceu? Será que Deus me esqueceu? Será que eu errei o caminho? E mesmo sem voz audível, o céu responde com sinais sutis. Um versículo que toca diferente, uma oração que acalma o coração, uma palavra que chega como bálsamo. Deus nunca deixou de estar presente. Ele só está trabalhando em um nível que seus olhos ainda não conseguem captar. É como a semente plantada no escuro da terra. Parece que está morta, mas está criando raízes. Antes de crescer para fora, ela precisa crescer para dentro. E enquanto Deus trabalha nos bastidores, Ele está também observando como você se comporta na espera. Porque a forma como você lida com o tempo da preparação define o que você fará quando a promessa se cumprir. É fácil adorar quando tudo dá certo. Difícil é permanecer com os joelhos dobrados quando não há aplausos, nem respostas, nem sinais visíveis. Mas é nesse lugar oculto que os verdadeiros filhos são forjados. É ali que a intimidade é construída. É no invisível que a essência é formada. E quando Deus vê um coração que continua fiel, mesmo na ausência de explicações, Ele sorri. Porque esse é o tipo de coração que pode carregar um destino de impacto. O tempo nos bastidores também é o tempo do alinhamento. Deus está alinhando pessoas que farão parte da sua virada. Está te afastando de caminhos que te desviariam do plano. Está fazendo com que você veja com mais clareza, sinta com mais profundidade e ouça com mais precisão. Ele está ajustando seus ouvidos para que você aprenda a discernir a voz dele em meio ao ruído. Está afiando sua visão para que você não se distraia com atalhos. Está fortalecendo sua identidade para que você não se perca quando o favor chegar. Porque a virada não é só uma mudança de cenário, é uma mudança de nível. E quem sobe precisa estar preparado para suportar o novo peso de responsabilidade, honra e propósito. Mesmo quando tudo ao seu redor parece igual,
Acredite, o céu está em movimento. Mesmo quando suas orações parecem não passar do teto, acredite, Deus está ouvindo cada palavra. Mesmo quando nada muda no lado de fora, confie, algo grandioso está sendo costurado no lado de dentro. Porque o Deus dos bastidores nunca para. E o tempo da exposição, da colheita, da virada gloriosa está sendo cuidadosamente orquestrado. Mas antes que o palco se abra e a luz brilhe sobre você, há um último ajuste que o céu deseja fazer. Existe um momento na vida em que tudo ao nosso redor começa a emitir sinais diferentes. As coisas ainda não mudaram por completo, mas há uma sensação no ar, uma percepção sutil, quase espiritual, de que algo está se aproximando. As batalhas continuam. Os dias ainda trazem desafios, mas por dentro, no lugar mais profundo da alma, algo começa a pulsar com mais força. Como se o céu tivesse acendido uma luz dentro do espírito avisando: se prepare, a virada está próxima. E esse aviso não vem com trombetas nem com cartas escritas. Ele vem com uma inquietação santa, com uma sede nova de oração, com uma sensibilidade aflorada ao que é eterno. É Deus soprando no íntimo da sua existência que o tempo da mudança está se aproximando e que o preparo é o seu passaporte para viver o que está por vir. Quando Deus diz, se prepare, Ele não está apenas falando de uma expectativa emocional. Ele está sinalizando uma transição espiritual que precisa ser acompanhada de atitudes concretas, porque toda virada que vem do alto exige uma preparação aqui embaixo. E essa preparação começa dentro, nas intenções, nos pensamentos, nas decisões que você toma em silêncio. A virada de Deus não é para os distraídos, é para os vigilantes. Não é para quem vive correndo atrás de sinais, mas para quem obedece, mesmo sem ver nada. Quando o céu começa a movimentar o cenário, o Espírito também começa a cutucar o coração, chamando para o secreto, para a renúncia, para o realinhamento. E ignorar esse chamado é correr o risco de não estar pronto quando a hora da virada chegar. É nesse tempo de preparo que muitas coisas que antes passavam despercebidas começam a incomodar. Palavras vazias já não servem mais. Companhias superficiais começam a pesar. Hábitos antigos passam a se tornar incômodos. A alma, que antes se alimentava de distrações, começa a ter fome de profundidade. E não é coincidência. É o Espírito de Deus limpando os excessos, arrancando os pesos desnecessários, removendo as escamas dos olhos. Ele está te treinando para uma nova realidade, porque a virada não é um evento isolado. Ela é um convite para um novo estilo de vida. E para viver esse novo, você precisa deixar para trás o que não combina com o propósito que está prestes a se manifestar. A preparação também envolve fé em movimento. Não é só orar e esperar. É se posicionar com confiança, como quem já viu, mesmo sem ter visto. É começar a agir como alguém que acredita que a promessa está a caminho. É dar passos no escuro, confiando que Deus já construiu o chão. É como Noé, que construiu a arca sem ver chuva. Como Abraão, que saiu da terra dele sem saber para onde ia. Como José, que interpretou sonhos de outros enquanto o dele ainda não se cumpria. Deus sempre usou os preparos como testes de confiança. E quem responde com fé, mesmo sem provas concretas, está dizendo ao céu: estou pronto para o que vem. Só que o preparo, muitas vezes, exige cortes. Cortes em relacionamentos que não te impulsionam. Cortes em palavras que não edificam. Cortes em rotinas que te afastam da presença. Porque a preparação para a virada não é apenas um ajuste externo, é uma purificação interna. Deus começa a revelar partes de você que ainda precisam ser moldadas. Começa a trazer à tona inseguranças escondidas, feridas mal resolvidas, traumas que precisam ser curados. Porque Ele sabe que se a virada chegar com essas áreas em desordem, você corre o risco de sabotar o próprio destino. Então, Ele não tem pressa.
Ele tem zelo, e no zelo dele, ele te chama para confrontar a si mesmo, para que, quando o novo chegar, você esteja inteiro. Essa preparação também envolve alargamento. Deus começa a esticar sua fé, a ampliar sua visão, a expandir sua sensibilidade espiritual. Coisas que antes você não entendia, agora começam a fazer sentido. Palavras que antes você ouvia superficialmente, agora tocam mais fundo. O que antes era só religiosidade, agora se torna revelação. O céu vai afinando seu discernimento para que você reconheça as portas certas, as pessoas certas, os caminhos certos. Porque, na hora da virada, tudo pode acontecer de forma muito rápida. E se você não estiver atento, pode confundir o presente de Deus com uma distração do inimigo. Quando Deus diz, se prepare, Ele também está dizendo, não desista agora, porque o cansaço tenta fazer com que você pare justamente antes da linha de chegada. O inimigo investe com mais força quando percebe que a bênção está próxima. As lutas se intensificam, os ataques aumentam, a mente tenta te convencer de que nada vai mudar. Mas esse aumento de pressão é um indício claro de que algo grande está prestes a acontecer. Deus te chama para permanecer, para manter os olhos nele mesmo quando tudo ao redor parece querer te cegar. Ele te chama para perseverar, porque a virada que vem dele não será comum. Ela será daquelas que reescrevem histórias, que redirecionam caminhos, que marcam gerações. E para carregar esse tipo de virada, é necessário ter estrutura espiritual. E é nesse exato ponto que Deus começa a agir de maneira ainda mais íntima. Ele começa a te conduzir a lugares mais profundos em oração. Começa a revelar direções específicas. Começa a soprar palavras que mudam tudo por dentro. Ele começa a refinar seus ouvidos para que no meio do ruído do mundo, você só reaja à voz dele. É um tempo em que até o seu sono muda. Os seus sonhos se tornam mais intensos. A sua sensibilidade aumenta. Você começa a perceber que não está mais no mesmo lugar de antes, mesmo que geograficamente nada tenha mudado. É o espírito que já foi promovido. É a alma que já está se posicionando. E essa movimentação interior é o primeiro sinal de que o exterior também será transformado. Mas antes que o céu se abra completamente e a virada se concretize, há um detalhe que não pode ser ignorado. Há um tempo silencioso em que nada parece acontecer. O céu permanece em silêncio. As portas continuam fechadas. Os dias seguem iguais. A alma grita por mudança, mas o cenário insiste em permanecer estático. É nesse exato lugar de aparente estagnação que Deus começa a agir com mais intensidade. Não é porque você não vê que Ele não está fazendo. Não é porque os olhos não alcançam que o milagre não está a caminho. Quando tudo parece parado na sua frente, o céu já está se movendo por trás do véu, nos bastidores onde os olhos humanos não alcançam. A mão de Deus está organizando aquilo que ainda não pode ser revelado. E se você estiver sensível, vai perceber os sinais sutis que anunciam. A virada já começou, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado por completo. O Deus que criou o universo com uma só palavra não precisa de alarde para operar. Ele é especialista em preparar reviravoltas nos momentos mais improváveis. Enquanto você chora, Ele envia consolo. Enquanto você ora, Ele comanda anjos. Enquanto você espera, Ele movimenta corações, articula conexões, alinha situações, prepara caminhos. Cada lágrima derramada no secreto não é em vão. Cada oração, aparentemente ignorada, está sendo registrada. Cada suspiro de fé, mesmo os mais fracos, são combustível para que o céu continue trabalhando a seu favor. Porque o tempo de espera nunca é um tempo desperdiçado. É o intervalo sagrado onde Deus escreve os capítulos mais inesperados da história. Imagine por um instante a cena que ninguém viu. José, jogado num poço pelos irmãos, vendido como escravo, depois caluniado, preso injustamente.
Tudo apontava para a derrota, tudo gritava fracasso. Mas o que os olhos humanos não enxergavam era que, nos bastidores, Deus já estava tocando o coração do copeiro do rei, já estava mexendo nas engrenagens do palácio, já estava preparando o trono do Egito. O céu estava em silêncio, mas os bastidores estavam em movimento. A prisão foi apenas o pano de fundo para a exaltação. Porque quando Deus decide virar a história de alguém, Ele faz isso com maestria, sem ruídos, sem avisos, mas com precisão cirúrgica. Ele escreve com detalhes aquilo que ninguém seria capaz de planejar. O mesmo Deus que operou por trás das cortinas na vida de José está agora operando em silêncio na sua. As conexões que vão destravar seus próximos passos estão sendo moldadas. As oportunidades que você nem imagina estão sendo arquitetadas com exatidão. Deus não improvisa. Ele antecipa. Ele tece os fios invisíveis do destino com sabedoria infinita. E o que parece demora, na verdade, é preparação. O que parece abandono, na verdade, é lapidação. Ele não está atrasado, está apenas esperando o momento exato, o segundo perfeito, para colocar o novo cenário diante de você. E sabe o que é mais surpreendente? Em muitos casos, Deus começa a agir nos bastidores da vida de outras pessoas por sua causa. Ele move corações distantes, toca em situações que parecem inalcançáveis, abre caminhos que estavam selados há anos. E tudo isso sem que você precise fazer barulho. A única exigência dele é que você continue firme, mesmo sem evidência. Que você continue crendo, mesmo sem confirmação. Que você continue orando, mesmo sem resposta. Porque a sua fé silenciosa tem eco no céu. Ela move a mão de Deus com mais força do que qualquer grito desesperado. Os bastidores também são lugar de realinhamento. Enquanto Deus trabalha fora, Ele também trabalha dentro. Ele vai moldando suas emoções, curando suas feridas, corrigindo seus pensamentos. Porque a virada que vem do céu não pode encontrar um coração despreparado. Deus não desperdiça vitória com quem ainda está preso ao passado. Por isso, muitas vezes, Ele segura o avanço externo até que o interior esteja pronto, até que você esteja leve o suficiente para voar, até que você esteja limpo o suficiente para carregar aquilo que é santo. O processo é doloroso, mas necessário, porque o que vem pela frente não será pequeno, e o céu precisa garantir que você não vai se perder no meio da bênção. Há também outro aspecto sagrado dos bastidores, o silêncio de Deus. Não é um silêncio de indiferença, é o silêncio de quem está concentrado, operando com precisão, como um cirurgião que precisa de silêncio absoluto para agir com exatidão. Deus se cala para que nenhuma distração roube a profundidade do que está sendo feito. E nesse silêncio, Ele te convida a confiar, a descansar, a se render. Porque a confiança cega é a linguagem dos íntimos. É o tipo de fé que agrada a Deus. É a fé que diz: eu não entendo, mas eu sei que estás agindo. Eu não vejo, mas eu sei que estás fazendo. Eu não sinto, mas eu sei que estás presente. É nesse ambiente de entrega total que Deus começa a apressar os processos. O que levaria anos, Ele faz em meses. O que parecia inalcançável, Ele traz para perto. Ele usa o improvável, transforma o insignificante, ressuscita o que estava morto. E tudo isso começa nos bastidores, nos lugares que ninguém vê, nas histórias que ninguém conhece. Deus te conhece por completo, sabe de cada lágrima, cada tentativa, cada queda, cada recomeço. E por isso Ele não vai te deixar sem resposta. A virada está sendo finalizada nos bastidores. E quando chegar o momento certo, você não vai precisar se esforçar para que ela aconteça. Ela vai te alcançar. Ela vai te empurrar. Ela vai te surpreender. Mas antes que tudo se revele, antes que os bastidores se abram, antes que o céu rasgue o véu do silêncio e exponha o que foi feito no secreto,
Há algo mais que Deus quer que você compreenda profundamente, porque mesmo com os bastidores em movimento, existe uma chave que determina se você vai conseguir sustentar a virada quando ela chegar. Em certos momentos da caminhada da fé, o que mais desejamos é uma resposta rápida, uma solução visível, uma reviravolta que nos tire imediatamente do vale da dor. Mas Deus, com sua sabedoria infinita, age além do que o coração humano pode entender. Há situações em que o agir dele não depende de esforço físico, nem de conexões humanas, nem de estratégias de sobrevivência. O que falta, na verdade, não é força, é uma chave espiritual que abre portas trancadas há anos, que aciona mudanças definitivas, que libera o novo de forma irreversível. Essa chave, no entanto, não é dada de forma aleatória. Ela não vem embalada em discursos prontos ou frases decoradas. Essa chave é confiada aos que suportaram a espera com o coração alinhado, aos que aprenderam a discernir o tempo, aos que entenderam que antes de possuir algo fora, é preciso possuir algo dentro. A chave que Deus quer te entregar neste tempo não é feita de metal. Ela não se pendura no pescoço. Ela não é física. Ela é espiritual. É revelação. É discernimento. É autoridade. É consciência de quem você é nele. E a verdade é que há muitos filhos de Deus orando por portas abertas, quando na realidade deveriam estar orando por essa chave. Porque o que sustenta uma bênção não é a bênção em si, é o entendimento espiritual que a acompanha. Há pessoas que recebem um milagre e o perdem em pouco tempo, porque não tinham a chave que sustenta, não tinham a maturidade que preserva, não tinham a sabedoria que governa. Deus não quer apenas te dar uma virada. Ele quer te dar o domínio sobre a nova estação que vem junto com essa virada. Imagine um rei que entrega o trono a alguém despreparado. Em pouco tempo, tudo o que foi construído desmorona, porque reinos não se sustentam com desejos, e sim com chaves de sabedoria. Assim também é na vida espiritual. A virada que Deus está preparando para você é grande demais para ser sustentada com emoções. Ela exige firmeza, clareza, visão, profundidade. E por isso, antes de entregar a bênção, ele te entrega a chave. E essa chave pode vir disfarçada de instrução. Pode vir através de uma palavra simples que parece pequena, mas que ecoa no seu espírito com força avassaladora. Pode vir num versículo lido 1000 vezes, mas que agora se acende dentro de você como um clarão. Pode vir num momento de oração em que o Espírito sussurra: é agora, pegue a chave, abra a porta. E não se engane, essa chave não será entregue a quem apenas ouve. Será entregue a quem escuta com profundidade, a quem está atento, a quem está sensível. Deus está buscando corações que não estejam mais distraídos com o que foi perdido, mas disponíveis para o que está prestes a nascer. Porque essa chave não tem a ver com o passado, ela não destranca portas velhas, ela abre salas inéditas, ela te conduz a territórios novos, ela muda sua posição espiritual e mais, ela muda sua postura diante da vida. Depois que essa chave é colocada em suas mãos, você nunca mais enxerga as coisas da mesma maneira. Sua oração muda, sua forma de agir muda, sua forma de esperar muda. Você para de pedir migalhas e começa a declarar promessas. Você para de tentar empurrar portas trancadas e passa a procurar fechaduras espirituais. Essa chave também revela o propósito oculto da dor, porque com ela você olha para trás e entende que tudo fazia parte do processo. As lágrimas que você derramou no escuro, as noites em que orou sem ouvir resposta, os nãos que pareciam injustos, as portas que se fecharam diante do seu clamor, tudo, absolutamente tudo, fazia parte da moldura do quadro. E só agora você percebe, Deus estava te treinando para carregar a chave.
Ele não te puniu com silêncio. Ele te preparou com silêncio. Ele não te abandonou. Ele te amadureceu. E agora, a chave que ele coloca nas suas mãos carrega o peso da história que você viveu com ele. Não é uma chave comum. É uma chave de aliança, de confiança, de autoridade espiritual. Há pessoas que acham que a autoridade espiritual se mede pelo tom da voz ou pelas palavras ditas em oração. Mas a autoridade verdadeira se reconhece no silêncio, na firmeza, na fé que não precisa provar nada para ninguém. É a fé que anda em paz mesmo no meio da tempestade, que reconhece a mão de Deus mesmo quando tudo parece contra, que carrega uma chave invisível no espírito, mas que abre portas visíveis na realidade. Essa é a chave que Deus quer te entregar agora. E não para que você a guarde numa gaveta, mas para que você a use, para que você destrave sua casa espiritual, para que você libere a herança que estava retida, para que você mude ambientes, para que você acione coisas que estavam congeladas. Mas há algo ainda mais profundo nessa entrega. A chave não é apenas para você, ela também é para outros. Deus quer te usar como um destravador de destinos, um mensageiro que carrega não apenas palavras, mas uma unção que abre cadeias. Uma presença que muda atmosferas, uma autoridade que derruba muralhas invisíveis. E essa missão exige entrega, exige intimidade com o Espírito, exige obediência radical. Porque Deus não entrega chaves a quem brinca com a presença dele. Ele entrega a quem teme, a quem honra, a quem escolhe viver não por conveniência, mas por convicção. E é nesse ponto que ele começa a te revelar uma nova camada dessa jornada, uma parte que poucos conhecem, um chamado mais profundo, uma separação mais intensa, porque quem carrega a chave também carrega uma responsabilidade. E o que vem a seguir, mais do que bênção, é um envio. Senhor, neste momento sagrado de rendição e escuta, nós nos colocamos diante da Tua presença com reverência, com temor santo e com o coração escancarado. Sabemos que o Senhor não fala por acaso. Sabemos que o Senhor não sopra palavras ao vento. Quando Tu dizes que há uma chave, é porque há uma porta. Quando Tu anuncias uma virada, é porque o tempo de espera chegou ao fim. Então, nós não queremos apenas ouvir, nós queremos responder. Não queremos apenas sentir, queremos obedecer. Que essa palavra, que veio do céu como uma flecha certeira, encontre espaço dentro de nós. Que ela não seja roubada, nem abafada, nem esquecida. Que ela floresça, crie raízes e frutifique. Senhor, nós recebemos essa chave, e não com dúvida, não com medo, não com receio. Recebemos com fé, com esperança renovada, com a certeza de que o Teu plano é maior do que tudo o que já tentamos construir por força própria. Pai, nós entregamos as chaves antigas, aquelas que não abriam mais nada. Entregamos as fórmulas humanas, as estratégias gastas, os caminhos viciados. E agora, de mãos abertas, declaramos: estamos prontos para entrar na nova estação. Abrimos mão do controle e abraçamos a Tua vontade. Que a porta que Tu abriste ninguém possa fechar. Que a mudança que Tu iniciaste não seja interrompida. Que a virada não seja passageira, mas definitiva. Espírito Santo, sela esta palavra no mais íntimo de cada coração que ora agora comigo. Que ela arda como fogo, que ela brilhe como luz no escuro. Que ela seja lembrada em dias difíceis, que ela ecoe em noites de dúvida, que ela traga direção em momentos de confusão, que ela traga alívio em meio à angústia e, acima de tudo, que ela leve cada um de nós para mais perto de Ti. Porque não existe virada sem presença, não existe mudança verdadeira fora da Tua vontade. Então, que a maior virada que vivamos seja dentro de nós, da incredulidade para a fé, da ansiedade para a confiança, do desânimo para a perseverança.
Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que o tempo antigo já não nos define mais, que o que passou já não nos prende, que o ontem ficou para trás e que agora, debaixo da Tua palavra, com essa chave em nossas mãos espirituais, nós caminhamos para o novo, para o inédito, para o extraordinário que Tu preparaste. Que não faltem coragem, sabedoria e sensibilidade para reconhecer a porta certa. Que não faltem ousadia e fé para atravessá-la. E que não falte gratidão para honrar tudo o que o Senhor já fez até aqui. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por confiar em nós. Obrigado por nos levantar, mesmo quando tudo parecia perdido. Hoje, Pai, nós oramos por todos os que estavam cansados, feridos, desacreditados, que essa oração tenha sido como um sopro de vida, como um abraço da Tua parte, como um toque no mais profundo da alma, que vidas sejam restauradas, que destinos sejam destravados, que o céu se una à terra nesta hora e que cada pessoa que ouviu essa palavra saiba, sem sombra de dúvidas: Deus falou comigo, Deus está comigo, e Deus vai me conduzir na virada que Ele mesmo preparou. E assim, com o coração cheio de fé, nós encerramos essa oração, não com ponto final, mas com uma vírgula de expectativa, porque há algo maior se aproximando. E o que vem a seguir é uma resposta direta do céu ao teu clamor. Deus tem algo especial para você hoje. Ele vê cada detalhe da sua vida, conhece suas lutas e entende as dores que ninguém mais percebe. Mas saiba disso, Ele nunca te abandonou. Se você está aqui, é porque Deus quer fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Então, pare por um instante, respire fundo e entregue tudo nas mãos dele. O tempo de Deus é perfeito e Ele já está agindo ao seu favor. Se esta oração falar ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações e mensagens que edificam. Juntos, vamos crescer na fé e experimentar tudo o que Deus tem para nós.